volta com mais Papo em Dia pra vocês nessa segunda-feira ensolarada. Pra mim faz toda a diferença quando tá o sol. Não sei pra você aí de casa, mas eu fico muito mais animada. Sou movida ao sol, a esse calor maravilhoso. Agora a gente vai falar sobre superdotação com o psicólogo Damião Silva. Mas antes, a gente tem uma mensagem de Randerheim aí pra vocês, vai. Olá, amigos! Eu sou o Randerheim da Amazing Facts Brasil e quero convidar você que está nos assistindo a iniciar esta semana com um momento de reflexão. Em 1º de julho de 1994, o Brasil iniciou uma mudança histórica. Entrou em circulação o Real Brasileiro. O chamado Plano Real surgiu para combater uma hiperinflação que corroía salários diariamente. Durante anos, os preços mudavam de manhã para tarde. As pessoas corriam ao supermercado assim que recebiam o pagamento, porque o dinheiro perdia valor rapidamente. Quando o real foi lançado, muitos estavam desconfiados. Será que vai funcionar? Será mais um plano que fracassará? Mas houve um momento decisivo. A população precisou confiar. Confiar antes de ver o resultado completo. Confiar antes da estabilidade se consolidar. E pela primeira vez em décadas, a inflação foi controlada. O interessante é que nenhum plano econômico funciona sem confiança. Sem confiança, o sistema colapsa. E isso nos leva a uma pergunta ainda mais profunda. Confiamos em Deus? Deus também estabeleceu um plano financeiro, não para estabilizar uma economia nacional, mas para estabilizar o coração humano. Em Malaquias 3:10 ele diz: "Trazei todos os dízimos à casa do tesouro e fazei prova de mim. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida." Perceba, Deus convida à prova. Ele não impõe medo, ele propõe confiança. O dízimo e as ofertas não existem porque Deus precisa de recursos. Existem porque nós precisamos aprender dependência. A cobiça corrói o coração, assim como a inflação corrói o dinheiro. O egoísmo desvaloriza nossa espiritualidade. Mas quando colocamos Deus em primeiro lugar, algo se ajusta dentro de nós. Provérbios 3:9 e 10 afirma: "Honra o Senhor com os teus bens e se encherão fartamente os teus celeiros." O plano de Deus não é tirar de nós, é nos libertar. Na prática, confiar significa separar o dízimo antes de qualquer outro gasto, planejar ofertas como expressão de gratidão, orar ao devolver, reconhecendo que tudo vem dele, permanecer fiel mesmo quando as circunstâncias parecem incertas. O mundo diz: guarde para se proteger. Deus diz: confie para crescer. Quando devolvemos o que pertence a Deus, estamos declarando: minha segurança não está na economia, está no Senhor. E a promessa permanece: janelas do céu abertas, bênção sem medida, um coração transformado. Eu também aconselho você a acompanhar o nosso programa Amazing Facts com Doug Batchelor aos domingos, na Rede Brasil TV, a partir das 8:30 da manhã. E se quiser se aprofundar ainda mais na Palavra de Deus, nós temos toda segunda-feira uma escola bíblica online. Para fazer parte dela, basta escanear o QR Code nesta tela ou enviar-nos uma mensagem de texto para o nosso WhatsApp, 839-8159-5567. O Brasil precisou confiar para experimentar estabilidade. E nós precisamos confiar para experimentar plenitude espiritual. Hoje, Deus convida você a dar um passo de fé. Coloque-o em primeiro lugar e permita que Ele cure o egoísmo, fortaleça a sua fé e derrame sobre sua vida bênção sem medida. Obrigado pela sua companhia e nós voltamos numa próxima oportunidade com mais um momento de reflexão da Amazing Facts Brasil.
pois a mensagem de Deus é a nossa missão. Handerheim, com a mensagem aí da semana pra vocês. Ó, pra quem acorda de calundum, como dizia a minha falecida vovó, igual aqui nosso psicólogo Damião, eu tenho uma dica. Não sei como é que você acorda, a primeira coisa que você faz. Mas a primeira hora é a mais importante. Então eu ouço orações, mantras, independente da sua religião. Tô falando aqui de espiritualidade, só coisa boa. Uma hora. E depois sigo o meu caminho. É batata. Experimente. Te convido também a Não é experimentar. que eu acordo de calundum, é mais difícil engrenar. Difícil engrenar? É. Às vezes você é uma pessoa noturna, não? Não, eu sou mais Vou atender o reflexivo. psicólogo aqui Não. agora. Eu sabia que ia chegar nesse Eu não momento sou, da minha vida. eu não sou notívago, né? A questão O mesmo que é um notívago? que tem hábitos mais noturnos que Não é, funcionam. chama Eu não- notívago. Isso, eu não sou Olha, notívago. vamos falar sobre isso, uma pauta. Sim, depois a Quem gente tem pode hábitos falar. diurnos é o quê? Diurnos? Diurnos. Sim. Mas notívanos é É. diferente, diurnos? Sim. Sim, porque você vai render melhor à noite, né? Então, os Então você não é notívagos... essa pessoa da noite. Não, não sou essa pessoa da noite. 9 horas eu tô lá. Tá. A questão mesmo é engrenar, sair da segunda marcha pra pegar. Entendi. Você... É isso. Tá. Organizar a semana. É Tá. isso. Bom, mas agora a gente vai falar sobre superdotação. Que todo mundo pensa que é só privilégio, mas tem as dificuldades também, né? Tem as vantagens e, não sei se desvantagens, mas o desafio de conviver com essa superdotação. Como não é tudo isso? na vida, tem o lado positivo e o lado negativo. A vida é polar, né? A gente precisa buscar o pêndulo aqui para equilibrar. Sim. Então, a olho nu, quem não conhece, acha que de fato é um privilégio, que você ganhou na Sim. Mega Sena, Eu tô sabe? a mais de todo mundo, eu É, sou isso, os pais, superdotado. as pessoas querem ser, né? Porque tem aquela ideia de filme, Sim. de cinema, os grandes Que aprende, artistas, né? Então tem aquela ideia mais de cultura mesmo, enviesada do que é. Tá. Não são os famosos mitos. Mas no dia a dia é muito mais complicado, né? Tá, vamos trazer o que é essa superdotação. Superdotação é uma condição de desenvolvimento que você nasce ali com um marcador biológico, né, ligado à inteligência fluida. E aí, quando você vem para o ambiente, isso pode catalisar ou não. Ou seja, você já nasce com uma capacidade acima da média Tá. em alguma área de desenvolvimento humano. Por exemplo, inteligência, esporte, dança, onde então tem várias áreas. Isso, não é que você tem tipo, seu talento vai seguir um domínio ali específico da área de conhecimento humano, né? E aí você é acima da média, geralmente ali entre os 9% e 10%, e aí você vai ter algumas questões também que não é só a inteligência em si. Tá. Então existe uma arquitetura cerebral diferente em fisiologia e morfologia, e você conecta mais rápido, você percebe mais rápido, você sente mais rápido, você pensa mais rápido. Então você imagina tudo isso ao Então mesmo não é TDAH, tempo. gente, é superdotação. Não Pode tem o TDAH, ser. vou trocar o remédio hoje, é superdotação. Pode ser, é um Esse pensamento- TDAH muito confundido com superdotação também, o Então, diagnóstico. Tá rindo de mim? Eu tô falando sério. É sério, Deixa eu vamos entender. avaliar. Vamos voltar aqui, vamos acompanhar o raciocínio, que o meu já tá lá na frente. Mas volta pra cá. Superdotação são habilidades, você capta mais rápido. Isso. Né? Você aprende mais rápido, Rápido. diferente das outras pessoas. Isso, então você não precisa de repetição para aprender. Tá na escola, vou lá, como eu lá. A professora vai ensinar polinômios. 1, 2, 3 exercícios, você captou, não precisa de 100 exercícios para fazer aquilo. Tá. Então você aprende mais rápido de forma diferente, as conexões são diferentes. Às vezes aprende até sozinho, Também, a maioria a pessoa aprende- espanhol sozinho. sozinho. Isso, aos 8 anos. Então você aprende, sim, você tem um processo de aprendizagem diferenciado. Tá. né? E pode ser linguagens, desenvolvimento pessoal, Isso, no qualquer esporte, área de na conhecimento dança. humano, você pode ser superdotado. E como que eu sei que eu sou superdotado? Existe um exame que comprova isso? Com quantos anos começa a aparecer essa superdotação? Os sinais eles estão desde a primeira infância. Primeiro mês de vida, a gente já começa a perceber essa intensidade maior. Inclusive, tem uma Federal do Paraná, tem uma pesquisadora que faz lá pré-avaliações a partir de um mês, tá? A gente já consegue perceber, sim, os sinais mais intensos, né? Então, a partir dos 2 anos, geralmente, as pessoas vão perceber na fala. Uma fala mais desenvolvida, ali, interesses em comuns à idade. Uma criança de 4 anos querendo saber como que a economia da Finlândia desenvolveu. Então, pode ter perguntas mais complexas. Outro dia mesmo, passei por 3 anos. Tio, por que que o mar tem onda e o rio não tem? Então, você começa a ter perguntas ali em comum à faixa etária, né? E os pais começam a ficar... Como assim? Como assim? Então, Tá. Eu tô aqui pensando que eu tenho uma filha de 10 anos que ela faz umas perguntas, tem umas palavras rebuscadas que não é do vocabulário de uma criança de 10. Exato. Ela, a construção do raciocínio dela, do pensamento,
é diferente, Sim. né? E, por exemplo, ela não... Fala, já estudou pra prova? Eu não vejo ela estudando, e as notas dela são muito altas. Mas ela nunca me reclamou, tô desmotivada, isso ou aquilo. Por isso que eu nunca fui atrás de nada, e eu não sei se tem que ir, você como psicólogo sabe falar. Geralmente, meninas têm uma dificuldade de reclamar um pouco mais, então elas camuflam mais, né? Então, culturalmente, socialmente, elas têm um papel ali a ser feito. Então, geralmente elas vão achar que tá tudo bem. O grande problema vem depois, porque a gente identifica poucas meninas. Tá. Né? A gente identifica mais mulheres adultas. Sim. Na infância, mais meninos. Mas a inteligência está ali meio a meio para todo mundo, homem, mulher, aqui. Mas geralmente as meninas elas internalizam mais o sofrimento, elas ficam mais internalizadas, os meninos ficam mais irritados, mais agressivos, então eles acabam externalizando mais. Então, os meninos chamam muito mais atenção para reclamar de tédio, às vezes não quer fazer ali, por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que fazer aquilo? Por quê? Vai fazer sentido. Né? Minha filha, você tem que fazer tem que trazer todo o argumento para ela. Eles questionam bastante. Ela tá num grupo da escola, né, com os amiguinhos, e toda vez ela fala, mãe, ele não sabe o que é essa palavra, ele não sabe nem o que significa isso, mãe. E eu falo, filha, explica pra ele e tal. Eu vou ficar atenta agora nesses sinais. Mas acredito que um teste... Sim, a gente faz avaliação neuropsicológica que vai medir inteligência. Porque geralmente o que vai chamar mais atenção é o domínio intelectual acadêmico, que surge ali na escola, os interesses por leitura, escrita, por questões de geografia, história, matemática. Então, geralmente é o que a gente avalia mais. Então, você já pode medir hoje no Brasil inteligente a partir de 2 anos e meio. Entendi. Por exemplo, a criança, não sei se ela gosta de ler tudo, mas a coisa dela, ela pega uma coreografia assistindo. Eu peguei a coreografia aqui Facilmente, da... isso. Assim, 2 minutos isso. ela pega. Já foi? Sim, é isso. Tá. Rapidamente. E aí são vários testes ou é um só? A avaliação é completa. Você vai avaliar cognição, funções executivas, inteligência emocional, personalidade, habilidades acadêmicas, né? Então você faz um mapinha ali de como você funciona. Porque o autoconhecimento de fato ajuda bastante. Então você vai entender por que você é tão intenso emocionalmente, por que você sente tantas vezes, por que seu senso de justiça... Isso não é ansiedade, TDAH, tá vendo? Olha como é complicado hoje em dia. Os sinais eles são parecidos, mas a origem é diferente. Então por isso que uma boa avaliação é fundamental para a gente identificar. Porque você pode ter sinais que mimetizem ansiedade, que mimetizem o TDAH, mas que de fato não fecha critério. Então parece que todo mundo hoje é desatento? Não. Sim. Todo mundo é ansioso? Não. Você precisa entender a origem desses sintomas, desses sinais. Fiz os testes, tá lá, superdotação. E agora, o que eu faço com isso? Aí vem um caminho ali. Então, se tiver questões emocionais, de intervenção, terapia... Precisa de um terapeuta para acompanhar. Nem todo mundo vai precisar, dependendo do seu contexto. Tem contextos mais responsivos, mais saudáveis, outros menos. Mas você pode estar, sua filha aparentemente está bem, mas você avalia ali e está sofrendo. A gente precisa pensar, tá com ansiedade, por quê? Aí organiza a vida em casa, organiza a vida na escola, para que você siga bem, porque muitas vezes superdotados, eles não chegam onde eles querem chegar. Eles são tão perfeccionistas, tão intensos, que ficam pensando demais e às vezes demora um pouquinho a engrenar aqui, né? Então começam 10 cursos de graduação diferentes, aí não estuda bem 1 namoro, 2 namoro, 3 namoro, aí nunca sabe a origem desses processos, né? Tá vendo? Depois dos 40 dá pra saber se é superdotação. Sempre dá tempo. Sempre dá tempo, né? Ainda mais hoje, com tanta coisa. Eu avaliei um médico do Einstein com 83 anos, né? Ele queria viver bem com os bisnetos. Ele teve uma vida tão corrida, ali ele queria entender, porque ele era um pouco mais introspectivo, um pouco mais... Qual que é a diferença, assim, se você puder falar, assim, a diferença do adulto? É o superdotado e o que tem TDAH, porque a gente não deixa a pessoa nem completar, às vezes, a frase, porque já sabe que a pessoa vai responder. Sim. A diferença aí é a funcionalidade, porque você tem o TDAH, ele vai ter um prejuízo ali de funcionalidade no dia a dia. Então, geralmente, você vai ter... Mas ele tem a construção do pensamento tão rápido quanto o Mas nem sempre está certo o TDAH. Então, nem você pode estar... Porque falta controle inibitório. Você vai ter falha de córtex pré-frontal aqui no TDAH. Então, vai falhar controle inibitório, regulação emocional, atenção, foco. Então, você pode, por associação, achar que você já sabe que... Aí você vai falar, mas o TDAH vai ter outras questões mais... hiperfocos, dificuldade de organização, de planejamento, vai ter dificuldade de relacionamento, então traz prejuízo. Porque o TDAH é um transtorno de neurodesenvolvimento. Você já aqui nasceu com ele aqui, perde função no dia a dia. Superdotação ela não é um transtorno, mas você pode perder função em detrimento dos ambientes não adequados. Por exemplo, eu percebo que a sua fala é muito acelerada, o seu pensamento também é acelerado. Isso é uma sincronia, que é a sincronia verbal. Eu falo,
aqui na minha cabeça saiu tudo bonitinho, tudo mas já veio bonitinho. o processo. Então, um pouco mais rápido, Que né? doideira. Será que a gente fala Isso é a sincronia verbal. como a gente pensa? Não. Mas a gente fica doido se a gente for estudar isso, né? É, porque... Profundamente, ainda mais eu aqui. Bom, descobri que eu sou superdotado, independente, se for criança, faz um acompanhamento. Isso, porque você vai mudar a vida escolar ali. Às vezes a criança pode estar no segundo ano, pode ir para o quarto ano, acelerar aqui 2 anos. Precisa de adaptação escolar também, né? Porque como você aprende rápido, essa aprendizagem pode deixar você ali entediada, pode deixar um pouco mais ansioso, pode deixar um pouco mais irritado. Aí começa a vir os comportamentos problemas, que é que ela pede para avaliar. Olha, essa criança tem TDAH, essa criança tem autismo, essa criança tem TOD. Na verdade, o ambiente não está dando o que você precisa. O que é o TOD, perdão? Transtorno opositor desafiador. Tá, transtorno opositor desafiador. Esse eu desconheço. É sobre o quê? Comportamento da criança que ela é mais... Ela questiona as regras o tempo inteiro, assim, ela discorda o tempo inteiro de forma pensada, ali tem um índole mais vingativa, né? doideira. Então, por exemplo, questionar não é se opor. Então, é diferente aqui. Mãe, por que eu preciso tomar banho? Tá questionando. Não vou tomar banho porque eu não quero, você não manda em mim. É diferente. Tá. Então, você está aqui quebrando sempre as regras, um TOD. Então, se ela questiona, mas por que eu tenho que tomar esse banho? Porque sim, porque assim não vale. Tem que tomar banho porque vai fazer bem pra saúde, vai fazer isso, ficar cheirosa pra ir, traz o contexto. Tá, e tem que ter esse acompanhamento. Exato. E o adulto também, que tá assistindo a gente agora e fala, será que eu tenho isso? Deixa eu fazer algum teste, né? Deixa eu ter esse acompanhamento. Né? Esse é um acompanhamento, eu acredito que seja longo, são vários testes. A avaliação ela é longa, sim, é um componente de teste ok, mas o acompanhamento vai definir do tipo de questão que você tem agora, no momento, né? Tá. Então, geralmente, adulto, sim, vale muito a pena, porque assim, muitas vezes você não sabe por que você age dessa forma, por que você não dura em trabalho nenhum, por que você não se dá tão bem com a sua mãe, enfim, você vai conseguindo entender, traz algumas respostas para o seu funcionamento. Eu gosto de ficar mais aqui sozinha, porque eu penso mais rápido, então você traz um panorama da sua vida anterior. Entendi. Porque a avaliação ela tem uma coisa muito importante, ela te traz o passado, presente, ela prediz aqui, não ali igual o tarô, mas aqui um futuro mais saudável, melhor. Onde você precisa mexer na sua vida, Gisele, para ficar mais feliz sendo quem você é? Nossa, eu gostei disso, tá vendo? Aí depois você vai fazer todo esse tratamento. Isso. Onde a família pode auxiliar. Porque eu acho que muitas vezes também, a família também fica ali na angústia, família, né? ela fica desesperada, angustiada, porque É. ela percebe, e geralmente a gente tem falado muito de produção, mas com pouca acurácia científica, né? Então tem muito especialista de rede social em tempos de IA, todo mundo pode ter um roteiro aqui. Bota lá no chat GPT e fala, vai eu tenho lá, aqui, ó, o seu sabe planejamento, tudo, grava os vídeos. Opa. E aí não vai. E a família é a primeira pessoa a perceber isso. Tá. Vai pra escola, a escola não sabe o que fazer. Vai pro psicólogo, o psicólogo não sabe o que fazer. Vai pro médico, vai em diagnóstico errado, não resolve. Nossa. E aí fica uma questão, geralmente a família precisa compreender. Então aí entra a questão da orientação parental. Então a gente explica como que essa criança funciona, dentro do seu contexto de vida ali, ninguém vai mudar o seu contexto, mas como você pode apaziguar algumas questões que você compreende a sua filha. Por que ela é tão intensa? Por que ela chora tanto, por exemplo? Você aprende a se antecipar aqui e a sua filha fica um pouco mais tranquila aqui. E aí, explicar isso pra ela lá na escola. Como Ó, você vai funciona, mudar de. Você vai tomar mudar decisões, de que sala. tem uma célula aqui no seu cérebro, célula glia, que faz uma limpeza mais rápida, você aprende mais, você vai ter questões mais emocionais, por exemplo, você é mais intensa, por exemplo. E não falar pra criança, não, você é muito intensa, vai devagar, vai com calma. Não, você precisa, é um carro, né? Vamos pensar numa Ferrari agora. Então você tem um excelente motor aqui. Então a gente vai dar os recursos para que ela consiga dirigir essa Ferrari. Porque às vezes tá lá o motor de Ferrari, mas o condutor ainda tá ali com um golzinho 1.0. Aí é tudo muito intenso e você não sabe o que fazer. Então não é calma, fica aqui, não passa, tá? Com 5, com 10, com 20, Não vai com passar 40, isso. não vai passar, porque você é assim. Então você vai aprender a lidar com você dessa forma, sem que o ambiente te impacte tanto, sem que o ambiente te faça sofrer. A escola não te faz sofrer, as relações de trabalho não te faz sofrer. Então você vai tendo os recursos mais saudáveis, né? Isso que eu ia te perguntar, por exemplo, existe um afastamento, né, da criança com os amigos, Sim, porque ela tá em outro estágio. Você e aí, imagina uma criança aqui, vamos pensar, mas também várias idades, por exemplo. 7 anos, tá lá, as crianças com 7 anos, meninas, querem brincar, elas querem correr. Ainda mais se for parquinho. menino. Gente, de Isso. verdade, é diferente. É. Homem vai amadurecer com 70, né? Com 70 Às anos. vezes nem com 70. Às vezes nem com 70. Às vezes A não chega menina lá. já, vocês estão rindo porque é verdade. E aí nem amadurecimento real, assim, é muito mais social ali, é só- previsto, isso. treinado para que você seja aceito. Você quer saber se eu amadureceu, solta ele com outros homens ali Isso, num acabou. bar. Você fala assim, o que é isso? Acabou.
Que série vocês estão? Que lugar é... Tô mentindo? Até os engravatados, tá? Eles viram um jeito, um xingamento, não sei o que eu falo. Gente, o que é? Eu acho até bonito, porque deixa eles mais jovens e tal. Eles extravasam mesmo. Por isso que não gosta de sair com a gente. Tem homem que gosta de sair com homem, tipo, mais ou menos. Mas o que você falou bastante importante, se chama de pertencimento. Você vai ter grupos ali que você pertence. Suas amigas, você se sente ali acolhido, seus amigos também. Mas a criança que ela vai ter uma dissociação cognitiva, geralmente com 7 anos de idade cognitiva, por exemplo, de 14. Eu tô lá querendo falar sobre agora a guerra do Irã, só os 7 Já anos. pensou? Entender o preço do petróleo, por que o Sim. Brasil produz tanto petróleo e a gente está insuficiente em diesel. 7 anos, você com 7 anos vai correr de mim. Você quer que eu gangorras, quer fazer outras coisas. Então isso vai dificultando as relações sociais, a interação social. Eu não tenho dificuldade, eu apenas não tenho o mesmo interesse que você. E aí começa a vir a confusão também com o diagnóstico de autismo, né? Porque sim, ele não Isso que eu ia te socializa, falar, porque o autismo se também, afasta. o desenvolvimento é diferente, não é? Sim. Não sei se em todos, mas em alguns casos sim. Todos os casos são únicos, né? Mas você pode ter autista com superdotação, autista com deficiência Entendi. intelectual, autista com inteligência dentro da média. Entendi. Então por isso que é uma boa avaliação. Tá. Mas aí a interação, ela fica prejudicada são dos interesses. Então. Então, por isso que às vezes você acelerar Mas é uma a série, é uma você coloca característica junto com os pares específica? cognitivos do grupo da superdotação. O afastamento Porque assim, social. você vai lá, eu tento falar, oi Gisele, tudo bem? Vamos conversar hoje agora sobre o discurso agora do presidente dos Estados Unidos sobre a guerra e Tá. paz. 7 anos. Ah, A pessoa com 7 anos, ela não vai ter essa noção do que eu tô falando. Sim. Ela vai correr. Aqui você vai com ele, você fica sozinho. Aí por isso que a gente volta pros livros, volta a ficar pesquisando aqui. É por isso que é difícil você socializar. Tá. Porque assim, o tempo é outro, os interesses são outros aqui da faixa etária. Mas às vezes eles se dão bem, por exemplo, com pessoas mais velhas, com adultos, com sempre alguém mais velho aqui, ou menores que eles, porque aí eles vão exercer liderança. Isso que eu ia te Mas tem uma falar. dificuldade aqui que sempre com a faixa etária. Por exemplo, a minha melhor amiga tem 60 anos. Meu melhor amigo tem 30. Você tem superdotação. Sim, isso, eu fui identificado ali com 7 anos. Então ela tem 60, meu melhor amigo tem 30. Eu não tenho nenhum melhor amigo com a mesma idade, eu tenho 40, vou fazer 41 agora em abril. Então eu nunca tive pertencimento com o mesmo grupo etário lá. Eu fui acelerado na escola, fui da 8ª série ali, pro 2º colegial, lá nos anos 90. Então eu cheguei lá mais à frente. Você e foi foi estudar super psicologia bem. por isso, por esse motivo ou não? Foi a 2ª graduação. Qual foi a porque primeira? Biologia, né? Porque eu queria, mas foi por esse motivo que assim, não me explicava as teorias rasas ali. Aí por isso que eu fui pesquisar profundamente o tema. Fiz mestrado no tema, doutorado, pesquisa aí mundo afora. Tô aqui pensando nas perguntas da minha filha, meu Deus. E eu não levei ela pra fazer esse teste nem Leva nada. comigo, Porque tem ela que não tem fazer. esse afastamento Mas social. tem que pensar que agora não tem. Lembra, é prevenção. Superdotação é prevenção. Tá. Antes que aconteça, Tá. né? Antes que aconteça A gente esse ia ciclo. falar assim, não E tem, geralmente os né? adolescentes, eles vão ter uma crise maior agora na adolescência, superdotados. Que é o meu próximo livro que eu vou lançar. Nossa, trouxe meu livro, nem lembrei. Cadê o seu livro? Tá na mochila, depois pega Quem ali. tá ali o com livro, você? O Renato. Renato, pega o livro dele. É. Qual é o livro? Fala sobre o quê? Descobrindo a superdotação e como lidar com as emoções. Porque Nossa, a grande já questão quero. Pode autografar pra mim. é lidar com quem você é. E se você não tem recurso emocional, muita inteligência cognitiva, 0 recurso emocional. E como você lida com todo esse processo? Você não consegue lidar mais quando é criança. E você não consegue lidar com as pessoas também, né? Porque assim, mais que o QI, o que leva a gente a chegar lá é a inteligência emocional Lógico. e um bom funcionamento executivo. Sem isso, o QI é só um adereço disfuncional. Se você Por não isso sabe traz o utilizá-lo. sofrimento. Exato. Tá. Né? Então, por isso a gente tem que descobrir. Ah, que lindo, ó. Como descobrindo a superdotação e como lidar com as emoções. Aqui. Que E aí, vem nesse pra livro, eu mim? explico para as pessoas ali, para os pais, professores, como que essa criança funciona, como que é o cérebro dela, o que está acontecendo ali, por que ela sente tanto. Né? Então, é bem interessante, vale muito a pena. Eu já adorei. Inclusive, esses dali, essas ilustrações foram feitas para os pacientes meus, né? Então, casos de pacientes reais aí que a gente adaptou, que era um paciente que ele queria aprender espanhol, mas ele odiava a terapia. E aí... Quantos anos ele tinha? Tava perdão? com 5, falou assim pra mim no consultório, tio, 5 anos? eu não aguento mais terapia porque minha mãe tá gastando Tadinho. dinheiro à toa. Ah, E não funciona comigo, 5 anos. Eu quero aprender espanhol. Eu falei, vamos aprender emoções em espanhol? Aí o livro nasceu primeiro em espanhol, foi lançado no México em maio do ano passado.
E aí depois a gente fez a tradução. Português, francês, italiano e inglês. Ó, eu vou Vai mostrando só um explicando. pouquinho aqui, eu fiquei curiosíssima. Eu É. já quero ler esse livro inteiro. Sim, Super vai. hiperfoco, acho que é TDAH mesmo. Já quero ler tudo, já quero acabar o programa antes. Mas superdotação também tem os interesses intensos, pode ser confundido com Hiperfoco, né? hiperfoco. É que Por o hiperfoco traz um prejuízo ali, né? Então tem que pensar nisso. Acho que você precisa avaliar comigo. Eu acho que não. Gisele. Já tá me convidando, eu Vamos. vou. Eu acho que não só o TDAH, quanto a superdotação. Se você não diagnosticar, não saber como lida com aquilo, eu acho que todos os diagnósticos, né? Quaisquer diagnósticos. É que a gente ficou. importantes. Não sei se vocês de casa, todo mundo que tá aqui tá meio assim, mas agora pronto, todo mundo tem superdotação, todo mundo tem TDAH, todo mundo tem ansiedade, ninguém é mais normal. Mas isso é o risco das redes sociais. Assim, Sim. um sintoma não quer dizer que você tenha o TDAH. Ah, isso é desatento. Tá bom, tá cansado, não dormiu, ficou no celular o tempo todo igual eu tô aqui, vai ficar cansado aqui. Então tem que pensar. Tem que fechar diagnósticos, tem que fechar ali os critérios, né? Tá. Então, se você foi lá e tem um TDAH, mas A, B, C, D, faltou E, você não tem TDAH, tem outra coisa. Então, uma boa avaliação vai trazer isso. Vou fazer com você, você deve fazer esses dias. Ó, eu quero Sim, que você faço. autografe pra Autografo, mim. sim, claro. Gente, muito obrigada por Obrigado esse você, bate-papo. querida. Bate-papo. Vem pra falar sobre Vamos. esses outros. Diagnóstico Eu não sei se diferencial, fala TDAH. transtorno, se fala. O TDAH é um transtorno do desenvolvimento, Tá. autismo também, superdotação não. Não. É uma condição de desenvolvimento. Então, superdotação não é transtorno, Não é é uma transtorno. condição. Mas você pode ter sofrimento aqui em função dos ambientes inadequados. Mas você pode. Tá, vai, eu não me diagnostiquei como superdotação. Sim. Então, posso ter uma ansiedade futura, já que eu não consegui lidar com Pode. isso? E você Posso, pode né? ter superdotação e ansiedade ao mesmo tempo. Você pode ter superdotação e autismo ao mesmo tempo. Pode ter superdotação e TDAH ao mesmo tempo, que é a famosa dupla excepcionalidade. Você vai ter esse funcionamento. Acima da média, portanto, superdotação, e aqui com os prejuízos da condição do neurodesenvolvimento ou de saúde mental, por exemplo. Por isso que a gente tem que fazer o Por diagnóstico. isso tem que avaliar bem para saber os caminhos. Ele fala super rápido. Eu entendi tudo, eu não sei vocês. Ouve em casa no e-mail, e-mail depois, né? Seguinte, rede social na tela, por gentileza. Sabe o que eu fiquei pensando? Essa é a sua rede social. Sim. Será que essa sua condição de superdotação acaba cansando também a mente? Será que é por isso que você não acorda às vezes Eu durmo super cansado? pouco, 4 horas por noite. Aí, gente. Eu acordo bem, mas meu problema é com a segunda. Que eu fico pensando desde sempre o que fazer, por que fazer. Depois vai, tranquilamente. Trabalho 14, 15 horas Então, por mas será dia. que não é por isso? Tá vendo? A gente Sim. cobra às vezes da pessoa. Meu É. filho já tá desanimado, meu filho. Não, é a forma Levanta. de refletir, É de uma pensar forma a de semana, refletir. de organizar. Que é diferente. Vocês organizam, refletem aí a semana. Por isso que a gente não pode, tá vendo? Julgar Não pode a pessoa que julgar as pessoas. Eu já julguei porque ele tava aqui É. no celular, não tirava o olho do celular. Eu falei, por isso que você acorda assim de calundum. Ele falou, não é calundum. Eu levo um tempo pra processar o que tá acontecendo. Acordo bem, tomo água, ouço música, tomo café, tranquilo. Adorei. Mas é o tempo. Obrigada pelo Pra bate-papo, engrenar. tá Obrigado. bom? E Não volta- demore a vir tanto. Não, volta pra gente falar dos notívagos, é bem importante. Notivas, E eu uso gostei de telas disso. também. E dos diurnos, tem muita E coisa tem pra gente tudo falar. aqui. E dos Muito tar- obrigada, Isso, autografa obrigado. pra mim. Autografarei. Combinado? Partiu o signo. Vem comigo, eu vou devagar pra você acompanhar. Porque já que eu tenho TDAH, eu não sei ainda o que eu tenho. Mas a gente vai descobrir. Bora continuar. Seu nome é Madalias mesmo? Madalaís. Madalais? Madalaís. Madalês. É assim? Madalaís. Madalaís. Mas é o seu nome mesmo? Meu nome é Laís. Laís. Aí, Madá de Madalena. Ah, ela veio. É seu nome artístico. Leão, meu signo. Vocês gostaram do meu tupete? Do anos 60. Não sufoque o artista, eu gosto de estar todo dia diferente, entendeu? Bora. Leão. Ai, meu Deus. É bonita a carta, não sei o que significa, conta. Leão. Leão vem trazendo uma semana de trabalho interno. Muitas coisas que estão difíceis aí dentro. Trabalhar o autossabotamento, não se sentir capaz. Então, essa semana fala para os leoninos trabalhar a autoestima, a confiança, trabalhar um pouquinho as sombras e acreditarem um pouco mais em vocês mesmos, porque esses desafios serão eliminados. Tá vendo? É o trabalho. Introspecção. Próximo, virginianos. Com Madalaís. Falei seu nome errado o tempo todo, você nem corrigiu, gente. Chamei. Tá vendo? Igual o Haroldo. Não, o primeiro vocês estão certo. Primeira vez foi certo? Foi. Primeira vez foi certo. Tá vendo, Haroldo? Que é Ronaldo, não é Haroldo. Ficou artístico o nome dele agora. Virginianos. Essa semana fala sobre confiança. Fala pra vocês
confiarem realmente em vocês, darem os passos que precisam, se comunicarem melhor, fala sobre uma comunicação mais clara, sobre transformarem também a palavra, né, a voz de vocês em uma coisa que vai abrir portas. Então, comunicação de uma forma mais assertiva. Comunicação não violenta. Aí, tá vendo? Trabalhar isso. Entendeu, Felipe? Libra. Cadê os librianos? Onde eu vou, bebo água. Libriano também precisa trabalhar um pouquinho mais a confiança. Fala sobre perderem o medo de se entregarem, de se arriscarem. Aquele passo que vocês estão aguardando, o momento certo, é agora o momento certo. Então fala sobre deixar algo para trás e darem realmente passos mais avançados. Então seja num trabalho, seja no relacionamento, vocês já estão prontos, né? Não tem mais o que esperar. A gente confunde tanto essa palavra, né? Confiança. A gente acha que confiança é você olhar e falar, tá tudo certo aqui, e não se arriscar, Exato. né? Ter coragem de desagradar é confiança, não é? Dar o passo no escuro também é confiança. Passo no escuro. Dá um pé, Deus vai o primeiro, vai com o olho fechado. Qual que é o próximo, gente? Escorpião. Escorpião. Cadê os escorpiões? Ricardão. Se movimentando, olha aí. Semana bem positiva para os escorpiões. Aí, Ricardão, vai que é sua! Fala sobre momentos positivos com alguém que vocês amam, seja também momentos positivos no trabalho. Então traz uma confiança de tudo que há de bom. Então essa semana é uma semana bem positiva. Que bom, tá vendo? Vai começar bem a semana. Mais tarde você volta com os outros signos, combinado? Combinado. Uma curiosidade, quando você acorda de calundum, né? Digamos, sabe o que é calundum, né? Meio... E aí você tem que atender alguém, tem que fazer um trabalho. Você tem esse processo, essa preocupação de falar, peraí, deixa eu primeiro ficar bem aqui, pra não sair a carta, pra não... Sim. Você tem essa preocupação? Porque tem muita gente que sente a energia do outro, né? Sim. Eu digo, eu fui numa aula de yoga recente e eu vi que a professora não tava bem. Eu falei, gente, ela tem que ficar bem pra ela dar aula de yoga, porque eu tô sentindo essa energia dela aí, entendeu? Eu fiquei agoniada pra poder... E era aula de yoga. Então, vocês que trabalham, né, com a espiritualidade, com esse processo interno que a gente tem que ir, mas a gente também é ser humano, tem um direito de ficar mal. Você tem esse processo? Como é que você faz? É importante me cuidar, né? Então, se eu acordo num dia que eu não tô legal, eu sei que eu tenho que atender outras pessoas, que eu preciso tomar um banho de ervas, ter o meu momento... Aceitar também o momento. Aceitar que eu não tô legal e deixar isso um pouco de lado. Tirar uma carta também pra me auxiliar. O porquê que eu tô dessa Assim, forma. porque às vezes a gente não sabe, às vezes a gente sabe, às vezes não Exato, sabe, né? exato. Porque tem muitas coisas... Através das cartas a gente consegue entender um pouco melhor. Até nós mesmos. Você já volta, então. Era só uma curiosidade. Partiu o intervalo, 2 minutinhos, a gente já volta com prevenção do câncer bucal. Certeza que você nem sabia que existia. É o exame simples que pode salvar vidas. Dá 2 minutinhos que a gente já volta. So please don't do that to me, 'cause it would